Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 5, versículo 17. Eu até dei uma pincelada aqui na quinta-feira, que essa palavra estava fervendo no meu coração. Foi no próprio domingo, né? Depois que nós fomos embora para casa, depois do culto, eu fiquei pensando nesse texto e Deus já fazia nascer essa palavra no meu coração, né? Então foi praticamente uma semana eu pensando nesse texto, preparando. E eu quero que você preste bastante atenção, tá bom? Também de nós temos o costume, irmãos, traga a Bíblia, leia a Bíblia, tá bom? Acompanhe o que o pastor está falando. Não é porque o pastor falou que tem que ir analisar na Bíblia aí. Se estiver fora, não acredite não, tá bom? Nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. E aí diz assim, em Lucas, capítulo 5, versículo 17. Encontrou aí? Amém? Diz assim, certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Amém? O tema dessa mensagem é: vá para casa. Amém? Senhor, nessa manhã, com base na tua palavra, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e nós te agradecemos. Fala conosco, precisamos da tua palavra, precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Uma vez, quando eu fazia a faculdade, e na época era o início do curso lá, e eles pagavam muito. Foi uma época boa que eu peguei. Eles pagavam muito estudo de campo para nós. Então, a faculdade que pagava. Então, fui várias vezes para os litorais para estudar. Eu fui para parques, né? Fui lá em Porto Ferreira para a gente estudar uma árvore lá. Era a árvore mais antiga praticamente aqui do Brasil. A gente foi estudar. E também nós fomos estudar algumas espécies de pássaros. E aí quando nós chegamos lá, sempre ia um professor orientando, e aí nós estávamos lá para ver uma espécie rara. E aí o professor ficou observando tal, até que ele falou: tá lá, eu vi, tá lá a espécie rara, vamos para lá. E nós começamos a ir. E quando foi chegando mais, porque estava muito longe também, foi chegando mais perto, mais próximo, aí ele falou assim: não, é um Corágipes atratus. Que está falando língua estranha, né? O que é isso? Ele falou: é apenas um urubu. Não era comum, né? Aí eu pensei nisso também nessa semana, porque o foco que eu quero dar nessa palavra é que a distância dificulta a visualização e a audição. Não dificulta? Não sei se você já viu alguém, você está num campo aberto, alguém fala: vem aqui. A pessoa: não estou ouvindo. Então chega mais perto. Aí vai aproximando, dá para ouvir, né?
a visão também. E eu fui ler sobre os snipers, né, do exército, os mais famosos. O recorde de acertar um tiro numa batalha, numa guerra, foi de 3.540 metros, 3,5 quilômetros. Quem enxerga 3,5 quilômetros para ver um alvo, né? Lógico que ele tem alguns instrumentos que vão ampliar lentes, enfim, para dar o foco. Mas é muito longe para alguém acertar um tiro num alvo. Quase 4 quilômetros, né, gente? É longe, hein? Mas é o recorde. É muito difícil alcançar isso. Porque a distância dificulta a visualização e a audição. E se nós nos colocarmos na condição desse homem? Imagina esse homem. Eu procurei em muitos lugares, não encontrei. Pode ser até que tenha relatos. Na Bíblia não há. Apenas, se houver, são de estudiosos. São hipóteses apenas de onde esse homem morava. Porque Cafarnaum era uma cidade marítima. Era um lugar próximo ao mar. A cidade de Jesus, onde morava Pedro, os discípulos. Jesus também morou lá, onde a sogra de Pedro foi curada. E por ser uma cidade marítima, onde tem um lago de 21 quilômetros, né? Essa cidade eles usavam também com embarcações. Então muitos passavam por ali. Mas esse homem não mostra de onde ele era. Não sei se ele era de Cafarnaum mesmo, ou de outros lugares. Mas imagina a condição dele. Ele estava, com certeza, a uma distância muito grande. E não dava para ele ver, enxergar o que Jesus estava fazendo. Não dava também para ouvir o que Jesus estava falando por aí, nas cidades em que ele passava. Não dava para saber o que Jesus estava, como ele estava agindo, porque ele estava muito longe para saber disso. Não dava para saber com quem Jesus estava, se ele estava curando alguém, se ele estava libertando alguém. Não dava, ele estava muito distante de Jesus, muito distante. Tem situações que nos fazem sentir isso também. A gente se sente longe de Deus. A gente se sente tão distante. E chega um ponto que não consegue enxergar, muito menos ouvir. E aí a gente sente uma sensação de solidão, de vazio. E aí, essa sensação de solidão e vazio é algo que para o cristão, que é uma ovelha, e ele sente a ausência do seu pastor, e é um momento de maior fragilidade nossa, quando nós sentimos que estamos sós, que não vamos conseguir ou avançar. Talvez essa distância, ela tem vários fatores. Pode ser os problemas da vida, a falta de fé. Pode ser não conhecer a palavra de Deus, porque a gente pensa que Deus é obrigado a fazer o que a gente quer. Deus, eu quero isso. Se Deus não faz, aí dá uma decepção, dá um vazio. Aí fica distante. Eu não consigo ouvir, eu não consigo ver, eu não consigo sentir a presença dEle. E aí dá uma sensação de que nós nunca seremos alcançados. A Bíblia traz muitos relatos assim. Lembra daquele homem que estava diante do tanque de Betesda quando Jesus chega? Jesus chega e vai conversar com ele. A resposta daquele homem é assim, eu tento ir, mas quando eu vou, vem outro e entra no meu lugar. Ele falou, não consigo, porque eu estou muito distante, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Olha, eu estou tão distante de entrar nesse tanque, que quando eu penso em entrar, o outro já entrou, e eu sempre fico de fora, eu não consigo. Essa sensação sempre estará conosco, principalmente quando as acusações estão sobre nós, os erros, as decepções, tudo isso nos afastam de Deus. Excesso de lutas, e aí alguém fala para você, mas você não é crente, está passando por tudo isso. Aquilo é alguém te empurrando para você ficar mais distante de Deus, até o ponto de você não conseguir enxergar que eu estou tão longe, eu não sei, eu não consigo nem ouvir, eu não sei mais aonde Jesus está, eu não sei mais o que Ele está falando, com quem Ele está, eu não sei como Ele está agindo, porque tudo isso me afastou de Deus.
quando a gente lê essa passagem, eu fiquei pensando que eles estão em Cafarnaum. Cafarnaum é onde Jesus mora, os discípulos também, muitos moram ali. Então passou um lugar a ser um lugar evangelístico. Tinha uma sinagoga lá em Cafarnaum, e muitos iam se reunir lá, e ficou um lugar famoso por tudo que Jesus fazia. As pessoas vinham lá, lógico. Mas Cafarnaum era um lugar em que é muito provável que lá já tinha uma organização de cristãos. E alguns já eram aqueles que queriam evangelizar, ajudar o povo, os cooperadores do evangelho, né? E é bem provável, viu, que essas pessoas que carregaram, podiam ser os carregadores que queriam levar as pessoas até Jesus, né? Os motoristas aí do Lírio Bus aqui da igreja. Trazer para congregar, para estar junto, para adorar junto. É bem provável que esses homens sejam esses que levem até Jesus para receber uma palavra, para ser curado, algo assim. Por isso que a gente precisa entender a palavra de Deus e saber que quando nós estamos nessa condição que parece que estamos distante, se nós ouvirmos pessoas que querem nos distanciar mais de Deus, se nós ficarmos com os olhos atentos àquilo que nos leva mais longe dele ainda, porque as pessoas têm falas assim, que acusam, que apontam. As pessoas estão preparadas para isso, mas Jesus é totalmente ao inverso disso, totalmente. Quer ver por quê? Primeira coisa que acontece, quando aquele homem chega lá, Jesus fala assim, ó, o homem está descendo e é paralítico, ele foi lá para quê? Para ser curado, não é? Mas Jesus fala, seus pecados estão perdoados. É como se Jesus falasse, olha, tudo que você fez, que cometeu, que te distanciou de mim, isso não importa, porque Ele tem poder para perdoar, amém? E aí é uma coisa muito interessante, a cura é passageira, porque aquele homem não foi curado naquele dia? Até hoje ele está andando por aí? Não, ele já morreu, não já? Mas o perdão, a misericórdia, a compaixão e o alcance de Jesus é para a eternidade. E a gente não consegue separar as coisas. Primeiro aquele homem recebe o melhor, que é o perdão, que é a paz, que é o alívio da alma, que é a libertação, que é a transformação. Ele é transformado primeiro. Depois ele é curado. Sabe por que ele é curado? A cura dele são os sinais. É para facilitar do povo falar, olha, ele foi curado, aquele homem tal. Mas o crente a gente inverte. O melhor é a cura, e talvez, se der certo, morrer com Cristo para ser salvo. A gente inverte isso. Mas não há. Você pode, ou eu também, nós podemos ter uma enfermidade, e lógico, e é sofrer com ela e até a morte, e daí? O mais importante é a salvação, e eu tenho, não vou perder, vou manter. Por isso que a gente precisa observar e entender a vontade de Deus. A deficiência desse homem, é lógico que é de locomoção, mas se nós falarmos espiritualmente, há tantas deficiências na nossa vida, há tantos momentos de fragilidades, há tantos momentos que nós estamos distantes de Deus, há tantos momentos que nós esquecemos que Ele é maravilhoso e vem ao nosso alcance, aleluia. Há momentos que nós estamos tão distantes de Deus, e a palavra de Deus nunca vem vazia. Tem gente aqui nessa condição, nessa manhã, está tão distante de Deus, que não consegue mais ver, e não consegue mais ouvir, está sentindo um vazio, uma frieza. Ah, meu irmão, mas se você veio aqui, minha irmã, aleluia, há uma coisa que a gente esquece, mas que isso é o melhor de tudo, é que o nosso Jesus, Ele é maravilhoso, aleluia. Eu posso até me afastar dEle, mas Ele vem me socorrer, aleluia. Imagina aquele homem, eu não consigo ver nem a casa, quem dirá quem está dentro dela. Não consigo ouvir o que está lá dentro da casa falando, muito menos saber quem está lá dentro, eu não sei. Mas naquele dia, ele começa a ver um movimento diferente.
Talvez um monte de gente chegando, Cafarnaum, multidões chegando, pessoas chegando. E aí já começam os rumores, olha, Jesus está lá em Cafarnaum, Jesus está em Cafarnaum. Ele começa a ver um movimento diferente. Jesus está aqui nessa manhã e quer quebrar essa rotina de distanciamento. Ele quer quebrar essa cegueira momentânea espiritual, não estou falando física, é espiritual. Ele quer quebrar essa surdez espiritual. Ele está aqui e quer quebrar essa rotina, aleluia. E começa uma movimentação diferente naquele dia. E lógico, tudo que começa uma movimentação traz algo, reacende uma esperança. Imagina o coração daquele homem quando fala, olha, todo mundo descendo, andando, ele não pode, mas ele ouve falar, olha, Jesus está aí na casa, estão chegando, Jesus está em Cafarnaum, e ele vê um monte de gente chegando, ele vê coxos passando, paralíticos que vão chegando, dá a entender isso, porque ele chega depois, quando ele chega a casa já está cheia, até que vem alguns homens, não sei se havia combinado antes ou não, a Bíblia não traz isso, mas esses homens vêm preparados para carregá-lo, para levar até Jesus. Algo agora vai acontecer, porque a distância agora, ela começa a diminuir. Ele estava tão longe de Jesus que não conseguia ver, ele estava tão longe que não conseguia ouvir, mas agora a distância começa a diminuir. Cada passo que aqueles homens dão, ele está mais próximo da casa, agora ele já começa a enxergar bem a casa, e já observa que há tanta gente lá dentro, lá fora, tem uma multidão gigantesca. Ele já começa a ouvir os rumores, as pessoas comentando lá dentro, as pessoas fora comentando, não consegui entrar, a casa está cheia, eu quero ir até Jesus, porque a distância vai diminuindo. Olha, se prepara nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus vai tirar essa distância. Chega de ficar tão longe dele, e não ver, e não ouvir. Essa distância, ele quebra nessa manhã, aleluia. Misericordioso. Aí vão os carregadores, está chegando. Não está escrito, mas eu tenho certeza que o coração dele acelerou. Porque estou chegando perto de Jesus. Aquela distância que eu não conseguia enxergar, agora está mudando, eu já consigo ver a casa. Meu amigo me fala, ele está dentro da casa? Sim, ele está dentro da casa. Eu estou tão perto agora, eu estou chegando, eu estou tão perto. Sabe que eu não conseguia enxergá-lo, eu não conseguia ouvi-lo, mas agora eu estou tão perto. E quando ele chega próximo da casa, ele percebe que ele é mais um entre tantos paralíticos, tantos coxos, tantas pessoas querendo, aleluia, chegar na casa e também receber algo. Estava preparando essa palavra e eu tomei umas correções de Deus. Você sabe o que é mais difícil no reino de Deus? Jesus não aceita competição aqui, não dá. O reino de Deus é colaboração. A Bíblia fala, e Paulo escreve, dos cooperadores do Evangelho. Eles cooperam, eles não disputam. É quebrar a nossa essência. A nossa essência é de disputa. Eu vou prestar um concurso, eu quero que o outro perca o ônibus, não chega, né? Aí se você estudou com um cara muito inteligente, você fala, esse cara vai fazer, meu, já tem uma vaga a menos, que esse aí passa. A disputa é assim. Você precisa que o outro caia para que você suba. O reino de Deus não. Jesus não aceita competição no reino. Não tem. Eu canto melhor, o outro canta pior. Eu prego que é uma beleza, o outro é mais ou menos. Está tão longe de Jesus que não está vendo, não está ouvindo. Ele não é assim. Aqui tem os cooperadores, os carregadores de maca, aqueles que estão preparados, sabe para quê? Para diminuir a distância que a pessoa tem de Jesus. Aqueles que estão preparados para mudar a rotina de pessoas e levá-lo. Meu amigo, você não consegue ver? Olha, eu estou do lado dele, eu vou te carregar e você vai ver. Meu amigo, eu não acredito que você até hoje não conheceu ele. Ele é maravilhoso.
maravilhoso, Ele é poderoso. Olha, Ele não vê como o homem vê, Ele é o melhor que aconteceu na minha vida. Ah, meu amigo, você precisa ver também, aleluia. Não há competição, e eles, é bem provável que sejam os carregadores, aqueles evangelistas que vai buscar na casa, que vai levar, que vai, e eles chegam lá, a casa está cheia, não dá. O homem agora está tão próximo de Jesus, porque está na casa, mas não dá para entrar pela porta, está tão cheio, não dá nem para chegar. Você acha que as pessoas vão dar espaço para ele? Não vão, porque imagina só, eu cheguei muito antes dele, estou na porta, ele vai entrar? Não, vai entrar não, eu que quero entrar, eu quero ir lá ser curado. Olha aqui, estou arrastando a perna também, eu preciso chegar até o mestre. Não, espera aí lá atrás, porque você chegou agora, você não vai entrar não, fica lá, eu cheguei primeiro, estou nessa igreja há tantos anos, você chegou agora, o que você pensa? É assim que a gente age. No reino de Deus não há isso. Portanto, olha, assim como o Espírito Santo de Deus falou comigo, no reino de Deus não há competição, aleluia. No reino de Deus, aos cooperadores, aos libertos, os transformados, aquele que está disposto a servir, para carregar, para amar o seu irmão, e para falar: não, meu irmão, eu te arrasto se for necessário, mas não fica longe dele não, não fica longe dele não, vamos ficar próximo dele, vamos ficar diante dele. O nosso lugar, meu irmão, sabe aonde é? É ao lado dele, aleluia. Numa proximidade tão grande, que não haja uma palavra que escape aos meus ouvidos. Eu tenho que estar tão próximo que se o mestre sussurrar, eu preciso entender. E às vezes até os gritos eu não entendo, porque eu estou tão distante de Deus, mas eu preciso estar tão próximo. E foi o que aconteceu aquele dia. Eles tentam e vão descer os homens. Na época as casas não são como as nossas. As casas têm também tem um terraço, onde eles olhavam, porque os telhados não eram como os nossos, são galhos e barro. Os telhados eram assim. Então é por ali, há uma abertura que dá para descer o homem pelo terraço. Então vamos descê-lo por aí. E desce. Pensa comigo. Eu leio a Bíblia, eu fico perguntando. Pensa comigo. A casa está tão cheia que não tem como entrar ninguém lá. Mas vão descer uma cama, uma maca, diante de Jesus. Apertou mais ainda, porque tem que afastar. Diz que quando o homem desce, ele está diante de Jesus. É lógico que os carregadores, eles gostariam de levar e falar: ó Jesus, esse homem é o que mora ali, esse homem é o que isso, é que aquilo. Eles gostariam de levar, mas não dá. Então eles apenas descem o homem pelo telhado, e o homem fica diante de Jesus. A gente busca tanta coisa, mais bênção material, soluções dos problemas. E o que nós precisamos é ficar diante de Jesus. Só isso. O homem desceu. Agora ele consegue ver Jesus. Ele está vendo. Ele está tão pertinho. E o homem consegue vê-lo. O homem consegue ouvir a voz dele. E o que ele começa a falar, e a fala dele é direcionada para aquele homem. Um homem que é muito provável que estava tão distante que não dava para ver e nem ouvir. Mas aquela parábola da ovelha, 99 ele deixa e vai buscar uma que está perdida. Aquele é o perdido que vem. Mas quando chega, todo mundo olha e fica ali esperando. E agora que Jesus vai fazer? Vamos lá, vamos ver. Você pensa que o homem se preocupou com as pessoas? Duvido. Eu acho que ele nem percebeu mais a multidão ali. Porque quando ele olha para Jesus, tudo passa. As dificuldades, os momentos de sofrimento pela deficiência. Mas ele desce na frente de Jesus. E ele recebe o melhor da vida dele naquele dia. E não foi a cura não, viu? A cura foi boa, mas o melhor foi a transformação. Porque a cura faz com que ele se movimente e volte a ter uma vida ativa, sim. Mas a cura, o perdão,
Quebrou de uma vez por todas a distância que era tão grande. E agora ele consegue ouvir Jesus, sentir a presença dele. E ele consegue ouvir. E é tão interessante que agora ele passa a obedecer a voz de Jesus. Você viu que nesse texto ele nem pergunta: você quer curado, você quer, não quer? Não tem nem esse diálogo. Parece que o homem fica anestesiado diante de Jesus vendo. E Jesus fala: olha, perdoado estão os teus pecados. Eu acho que naquele momento a paz entra no coração daquele homem. E se alguém quiser levá-lo de volta, já pode levar, porque eu já cheguei, já recebi o que eu precisava. Eu já cheguei e já consigo vê-lo, eu já consigo ouvi-lo. A distância foi quebrada, aleluia. Agora onde eu for, a condição que eu estiver, não vai importar, porque a paz está no meu coração, porque agora Ele me transformou, Ele é o Senhor da minha vida, aleluia. A gente vem para a igreja para melhorar a situação financeira, para arrumar um emprego melhor, para que Deus abençoe, que eu consiga comprar uma casa, um carro, tantas coisas. Não tem problema você vir por isso, vem sim, mas nunca esqueça que o melhor, o inegociável, algo que nunca devemos abrir mão, é aceitar ficar distante dele, aleluia. Nessa manhã tem pessoas aqui que serão carregadas pelo Espírito Santo para ficar tão perto dele, tão próximo dele, e ouvir o perdão, a misericórdia, e ser alcançados por ele, aleluia, em nome de Jesus. O Salmo 10, eu vou terminar aqui. O Salmo 10 diz assim, porque estás ao longe, Senhor. O salmista fala: porque o Senhor está tão longe. É lógico que a gente que se distancia não é Deus, jamais. Tem uma frase, presta atenção, diz assim, a confiança em Deus deve superar as desesperanças da circunstância desse mundo hostil. Há uma guerra, a fé e a descrença. A fé e a descrença. Às vezes você vai ficando sem fé, os problemas vão chegando, vão surgindo, e você vai ficando, será, até iguala. Não deixa nunca isso aí mudar, não pode. Porque a nossa queda, a nossa fé, ela precisa sempre se manter acima das desesperanças, dos problemas, das dificuldades. Ela sempre precisa estar acima, aleluia. Nós nunca podemos perder a fé. Por isso que tem a ceia aqui nessa manhã. A ceia é algo que está nos dizendo: igreja, Ele está voltando, igreja, Ele está preparando tudo, igreja, estamos nos últimos dias, igreja, em breve Ele voltará. Igreja, não desista, não fique longe, não aceite, fique próximo dele, ouça a voz dele, enxergue, ouça, fica diante dele, não deixa, aleluia, que as dificuldades te afastem dele, não deixa nunca, em nome de Jesus. E para terminar, eu quero dizer duas coisas que são muito diferentes, antagônicas. Primeiro, é alguém que tem pena de alguém. O cristão não é para ter pena de ninguém. Aqueles 4 podiam comentar assim, coitado desse homem, olha, tão distante, ele nunca vai chegar. Se for no tanque, então, como ele vai chegar? Tá em cima da cama, não vai chegar nunca. Que pena desse homem. A pena é quem fica de longe comentando. Se a gente ficar de longe comentando, coitado daquele, coitado daquela irmã, coitado, você está com pena dela. O evangelho não é ter pena, o evangelho é compaixão. Compaixão não deixa escapar a oportunidade de socorrer. É forte isso, hein? A compaixão não deixa passar a oportunidade de socorrer. Quando aquele homem está descendo da cama, está descendo do telhado, todo mundo olha. A cena agora é ele descendo, porque tomou agora toda a cena, mas Jesus já sabia.
Ele sabia. E os carregadores também. É como se eles falassem: homem, muita gente teve pena de você. Você é comentado por aí, mas hoje você vai experimentar da compaixão do Mestre. E a maca começa a descer, descer, descer. E Jesus não vai perder a oportunidade de socorrer. Aleluia. E naquele momento, Jesus fala para aquele homem: olha, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. E aí o homem começa a ser transformado. É o melhor para ele, a transformação é melhor. Aleluia. E aí Jesus fala: olha, e para mostrar que o Filho do Homem tem poder, para que estão aqui vejam, ele fala: levanta, toma a tua cama e vai para casa. Vai. Por que, irmãos, agora ele pode ir? Porque agora, se ele distancia de Jesus, mesmo assim a fé está preservada. Se ele distancia de Jesus agora, não é mais possível a distância fazê-lo não enxergar ou ouvir, porque ele crê, e ele passa a ser habitado por Deus. Presta atenção nessa manhã. Nós podemos passar por os mais diversos problemas, dificuldades e lutas, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele nos socorre, Ele nos renova, Ele nos sustenta. Aleluia. E não adianta como alguém vai tirá-lo da minha mente, do meu coração, porque eu não vou permitir, porque eu abri o meu coração para Ele habitar. Aleluia. E Ele é prioridade para mim. Aleluia. Eu quero permanecer diante dEle, e eu não quero avançar, eu não quero perder a presença dEle.